Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Prezados professores, estudantes e demais participantes, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para mais uma conferência do NDR. Hoje, a discussão número 124. Para essa etapa, contamos com a participação do doutorando Emerson Orsini Ferrari, com o tema Sustentabilidade Energética e Desenvolvimento Regional. O setor nuclear como fator de desenvolvimento na região da Costa Verde, Rio de Janeiro. Emerson é graduado em Administração de Empresas pela Unioeste e em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Maringá. Especialista em Administração Financeira, Contábil e Controladoria pela Faculdade Anglo-Americana. Fez MBA em Gestão de Negócios no Setor Elétrico, pela FGV, mestre em Contabilidade pela Unioeste e também é nosso doutorando. Desde já agradecemos vossa disponibilidade nessa tarde. Antes de passar a palavra ao conferencista, lembrar que, com algum atraso, a gente coloca as conferências sempre postas nas redes sociais, que é sempre importante a participação de todos. Então, a palavra é sua. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Sou o Emerson Orsini Ferrari, como o professor já comentou. O meu professor orientador, o Dr. Ricardo Rickel, a quem agradeço, em nome dele, agradeço aos demais professores aí que estão colaborando nessa caminhada. O tema, como já foi comentado, é sustentabilidade energética e desenvolvimento regional, o setor nuclear como fator de desenvolvimento da região da Costa Verde, no Rio de Janeiro, especificamente onde ficam as usinas nucleares. Eu vou falar bastante. Então, primeiro vai ser a capa, a apresentação, introdução e aspectos gerais, vão ter 9 slides, para contextualizar a questão do setor nuclear, que é algo que quem não conhece, às vezes tem uma certa dificuldade. Hoje eu conheço um pouco mais, mas eu estava em Itaipu, por exemplo, e tinha uma vaga noção de como funcionava, chegando na eletronuclear, que hoje é bem diferente. Depois, o problema, falar sobre a Costa Verde, objetivos específicos, justificativa, diferencial teórico, metodologia. Eu só queria fazer uma lembra aqui nessa questão de objetivo específico, problema. Eu e meu orientador, nós estamos ainda trabalhando, como foi pedido para eu apresentar, então tem algumas coisas que talvez a gente vai adequar, mas estamos caminhando nessa pesquisa. O tempo de apresentação, eu acredito que entre 30 e 45 minutos. Eu falei que não tem que gastar mais, mas acho que não. Bem, a energia nuclear no Brasil, primeiro, uma trajetória de mudanças. Tudo começou lá em 1940, a energia nuclear ela entrou no Brasil e era restrita à questão de armamentos. Ela ainda estava numa era que tinha a questão dos Estados Unidos, União Soviética. Mas, a partir dos anos 50, essa perspectiva mudou. A energia nuclear passou a ser vista como uma fonte potencial de energia limpa. Como sabe, mas a energia nuclear ela não gera, ela é limpa. Do ponto de vista, é claro, se alguém vai comentar sobre a gestão dos resíduos sólidos, dos resíduos que estão ali, que eu vou falar mais para frente, mas ela é uma energia limpa. Por que foi pensado nisso nessa época? Durante o governo Getúlio Vargas, houve uma comissão mista Brasil e Estados Unidos. O Brasil se alinhou os Estados Unidos naquela época, e a industrialização ficou muito pujante. Haja vista que veio para o Brasil o CSN, também a Companhia Siderúrgica Nacional, e, com isso, precisava-se de energia para sustentar, para fortalecer a infraestrutura industrial. Eu coloquei até uma figurinha ali do Einstein, só para ter uma ideia de o que significa o elemento nuclear na geração de energia. 1 quilo natural de urânio, um quilo natural, ainda não tratado, não enriquecido, ele equivale a 10 toneladas de óleo cru, que é usado nas usinas termoelétricas, e 20 toneladas de carvão. Então, você vê a capacidade de geração de energia que tem o urânio.
energia nuclear, depois, no governo Juscelino Kubitschek, ela passou a ser considerada como uma meta, né? Ela entrou, era a meta 2 do programa de metas. O objetivo era expandir, né, a metalurgia dos metais atômicos. Aí já não se falava só em geração de energia, mas também em outras concepções, e instalar uma usina termoelétrica. E a energia nuclear também, Angra 1 e Angra 2, é termonuclear, tá? Ela é uma energia, é uma usina térmica, só que nuclear. Aí criou-se em 1956 a CNEM, que existe até hoje, é o que regula, é o órgão que regula a questão nuclear no Brasil, né? E a CNEM criou a superintendência do projeto Mambucaba. Mambucaba é um bairro onde fica o complexo, né, das usinas nucleares em Angra dos Reis, para analisar essa viabilidade da estação termoelétrica, nuclear, da bacia do rio do Mambucaba. Eu coloquei ali do lado ali como funciona o reator de Angra 1, porque lá para frente nós vamos falar da questão de riscos da energia nuclear. Né? Isso com certeza é igual. Ali você tem o circuito primário, que é falado ali, que ele tem a questão. Essa luzinha funciona? Funciona. Aqui você tem o circuito primário. Observe que isso aqui ele é fechado. Aqui está o elemento nuclear, que são as varetas, o pressurizador, e vai gerar o vapor. O vapor ele vem para esse segundo circuito, e aqui, depois de ser utilizado para geração de energia, ele volta como água. Aí alguém conhece a região de Angra dos Reis? Uma praia lá que se chama Praia do Laboratório, em que a água sai quentinha, mas não tem radioatividade, tá? Por quê? Porque tem também que usar a água do mar para resfriar esse reator em determinados momentos. É essa água que resfria o reator é que vai para lá, para a praia do laboratório. Não essa água que está aqui em contato aqui. Ela vira vapor e volta como água. A primeira usina, Angra 1, que é da Westinghouse, é alemã, hoje Framatome, hoje a França que assumiu, né, porque a Alemanha acabou com o projeto nuclear dela, por alguns motivos. E aí vocês vão dizer, mas por que acabou lá no Brasil? É uma questão de política de Estado. E a segunda usina, ela entrou em operação 2000, 2001, alguns locais vai achar 2000, 2001, a pleno vapor 2001, mas ela já começou a operar em 2000. E a terceira ela não está em operação, ela permanece em construção, tá? Estima-se 5 anos, mas eu confesso que não vai acontecer. Aqui você consegue ver Angra 1, Angra 2 e aqui Angra 3 em construção. Isso aqui eu acho que é a primeira questão que a gente tem que tratar. Nós temos 2 usinas de reatores diferentes dentro do mesmo complexo. Isso é ruim para esse complexo, porque precisa de ter equipe de manutenção que entenda dos 2 reatores. Um alemão e outro americano. Confesso que isso gera um pouco mais de custo, porque nos Estados Unidos, por exemplo, nenhuma das empresas tem manutenção. Porque é tanto usina nuclear que quando eles precisam de empresas especializadas em fazer isso. Então, para a gente, isso aqui a gente acaba perdendo um pouco na escala. Qual o motivo estratégico para ser Angra dos Reis? Isso aqui é uma coisa que eu comecei a pesquisar agora um pouco mais a fundo. E eu achava que era pela questão da geografia, da questão da proximidade com o mar, mas o principal motivo foi por estar entre o eixo Rio e São Paulo naquele momento em que se precisava de energia. Então, a principal localização estratégica, o principal motivo foi porque estava perto do centro de consumidores. Daqui a pouco nós vamos ver lá nas questões do referencial teórico que isso aqui faz a diferença. Está perto do centro de consumidores. A capacidade. Né? Uma tem a capacidade de 150 megawatts, que é de Angra 1, e a outra de 200. Todos eles, os nossos reatores, eles são de pressurized water reactor. É o mais comum no mundo, tá? É pressurizado por água. Por isso que dá o vapor lá. Logística e infraestrutura. A localização de energias ela facilita um pouco a logística também do transporte e distribuição de energia, foi o que eu falei. Então, nós temos 2 distribuidoras, não, desculpa. Tem 2 locais que chegam energia e é transportada, são de furnas, né, que ficam em regiões próximas e a energia percorre um caminho menor, portanto, a perda operacional vai ser menor. E essa é uma das vantagens geográficas também. Aí eu vou começar a falar um pouco da energia nuclear.
Vantagens. Eu já comentei, ausência de emissões de gases de efeito estufa, tanto que isso hoje é uma questão que a ONU, né, o ODS 7 vai tratar disso, e a ONU, ela, até 2050, ela estima que mais de 90% das fontes de energia no mundo sejam alternativas, né, de fontes renováveis. Eu acho que isso talvez não seja possível, mas é algo que eles têm interesse em fazer. Capacidade de fornecer eletricidade de forma contínua. Isso também vou falar um pouco mais à frente. Nós temos hoje no Brasil uma matriz energética, que daqui a pouco eu vou mostrar, que ela tem, basicamente, 60% dela vai ser hídrica, são reservatórios de eletricidade, e temos muitas fontes alternativas. Qual que é a questão da fonte alternativa? Vento e sol. É intermitente, que a gente chama no mercado. Você não pode garantir que vai ter energia amanhã. E pode não ventar, pode não ter não é sol especificamente, mas a luz solar. E a eletronuclear, ou a energia nuclear, ela possibilita essa entrega de energia continuada. Alto fator de produtividade é uma das usinas de energia que tem um dos maiores fatores de produtividade o ano todo, chega próximo de 95%. Preço competitivo de energia, baixo OPEX. Ou seja, o problema que nós vamos ver ali, o problema, na verdade, da energia nuclear é o CAPEX, é o investimento inicial, que é altíssimo. Mas depois, para operar, ele opera praticamente no mesmo nível de uma hidrelétrica, talvez até menor, em alguns momentos. Nós temos a situação no Brasil que, por ter só 3 usinas nucleares, a gente perde um pouco de escala, mas ela tem um OPEX baixo. Utiliza uma área muito menor para a produção, e quando a gente fala de meio ambiente, ela tem risco, mas no meio ambiente, ela ocupa uma área, por exemplo, dessas 3 usinas, 3,5 km². Alguém sabe quanto que Itaipu, o reservatório de Itaipu, quanto que ocupa de lá? 1.350 km². Tudo bem, gera 7 vezes mais Itaipu do que a eletronuclear, mas ocupa uma área muito menor. Opera por mais de 50 anos. Ok, Itaipu tem uma vida útil de 150 anos. Mas essa aqui, Angra 1, por exemplo, a gente já está fazendo o que eles chamam de LTO para renovar essa licença e gerar por mais 50. Mais 100 anos não vai gerar. Tá? E isso é um outro problema lá para frente, para o que nós vamos fazer com a usina parada. E aí a gente tem ali outra vantagem que está surgindo agora no mercado, é esse Small Modular Reactors, SMR, vocês vão falar muito disso aí. Para que serve isso aí? Por exemplo, até 300 megawatts, você pode, com a região da Amazônia, por exemplo, você pode levar um reator desse para gerar energia. Ou está sendo usado muito também para aquecer alto forno, essas coisas estão sendo muito usadas no Brasil, não, tá? Fora. Então, essas seriam algumas das vantagens. Desvantagens, gestão dos resíduos. Bem, esse é um problema da geração nuclear. As varetas, elas vão para um tanque, um reservatório, é feito com concreto por dentro do chumbo. Aí eu até coloquei ali, preparado, inclusive, para míssil. Não sei que tipo de míssil, tá? Suporta alguma questão se for bombardeado. Tem uma piscina, eu coloquei piscina ali, porque esses elementos nucleares, quando eles saem, eles não vão direto para esses locais que eles vão ficar armazenados. Eles vão para uma piscina, porque muitos deles são reaproveitados. Como funciona o reator? Ele é redondo, ele vem com camadas. Normalmente, o elemento nuclear novo, ele vai lá para a ponta, perto do núcleo. E os outros vêm sendo afastados. Aquele último, provavelmente, ele já tinha saído da piscina e voltou. E aí, assim que vai fazendo. Aí, quando sai 2 vezes da piscina, assim, ele vai para o reservatório. Só uma colocação, rapidinho. Eu acho que você dizer que ela é uma energia limpa, ok, porque a produção dela não gera. Mas a usina, como demandante, ela compra produto que emite. Então, por exemplo, a extração do urânio, por exemplo, para fazer as peças. Então, ela não é que ela não gera, ela pode não gerar na hora da produção, mas o processo de geração emite CO2 porque ela compra insumos que geram a emissão de CO2. Ok, eu concordo, professor, mas se você for comparar com carvão, tem a Não, mesma não situação. comparando. É só na sua fala que você diz assim, não gera emissão de CO2. Então, assim, só na produção de energia. Mas veja, para produzir ele tem que extrair urânio, tem. E na extração ele vai usar produtos que podem emitir CO2. Com certeza. Mas eu só coloquei com relação ao só para você tomar esse cuidado. De repente colocar,
Não, é porque na verdade gera. Gera, mas no processo produtivo anterior, né, na cadeia. E na cadeia, é aí que a gente olha. Mas na cadeia também, de todo o resto também. Tem que olhar sempre. Vai ter que olhar, mas pode ser uma alerta para colocar na produção de energia, como pode construir. Eu ainda estou curiosa, porque não pode ser por mais de 100 anos. Porque não tem capacidade produtiva, os equipamentos vão. Assim, para explicar um pouco. Todo ano, a cada 13 meses, essa usina fica um mês parada para trocar o elemento nuclear e para fazer manutenção. E todo esse processo, durante 50 anos, é desgastante. Você até consegue repor isso depois. Mas para mais de 100 anos não vai funcionar. Ele não tem mais capacidade de geração de novos tributos. Aí você vem, já provavelmente é para já ter retornado o capital, e aí você vai usando a depreciação, aquela coisa toda para construir outra usina. Existiam projetos para construir outras usinas no Brasil, não foi para frente. Né? Aí, como eu já disse, alto custo de investimento inicial. E aí tem uma outra questão que eu não estou comparando, mas é parecido com o acidente de avião, né? Quando cai um avião, é alarmante, mas morrem muito mais pessoas na estrada todos os dias do que numa queda de avião, mas choca. Esse acidentes eles costumam ser catastróficos, foi o que eu coloquei. Até eu vou passar um pouco aqui para já mostrar. Os acidentes mais conhecidos. 3 Mile Island, 79, nos Estados Unidos. Chernobyl, 86, na União Soviética, talvez o mais conhecido, mais difundido na época. Né? Fukushima, no Japão, com 3 asteriscos. E ali eu coloquei, né, que o reator, como eu já falei, é uma fissão controlada por pressurizado diferente do grafite. Por que eu coloquei diferente do grafite? Chernobyl ali usava grafite para fazer o que é usado de água para dar o vapor, usava grafite. O grafite explodiu e aí o vapor da explosão saiu pela usina. Isso sim é considerado um acidente nuclear, como o colega lá falou, não é acidente. No intervalo estávamos falando, né? Alguém negligenciou, né? Isso aconteceu porque foi negligenciado. No caso de Fukushima, a gente diz no setor que não é considerado um acidente nuclear. É considerado uma catástrofe natural, também prejudicou o Japão na questão nuclear. Por quê? Porque se vocês olharem essa foto, aqui está a Fukushima. Se olharem aqui, ó, todos esses reservatórios, tudo isso está intacto. Os dutos que levam a água, está tudo intacto. Onde foi o problema? Nas cúpulas. Não esperavam a onda na altura que veio. Eu procurei a fonte, mas eu não achei. Um professor que eu fui em um evento, ele disse que esperava-se uma onda de 16, até 16 metros de altura e veio com 17. Como eu não sei, não encontrei a fonte, eu não coloquei. E isso entrou pela cúpula. Eles não esperavam que havia uma onda de 17. Então, é uma catástrofe natural com consequências nucleares junto com outras consequências que teve. Entendeu? Então, no setor assim, é um acidente nuclear? É, mas não foi causado por negligência dentro da usina nuclear, foi por uma catástrofe natural. O que aconteceu depois de Chernobyl, 3 Mile Island? Criou-se uma cultura de segurança. Hoje, é muito mais seguro. Existe a comissão, a ONU, né, o World Association of Nuclear Operators. Como funciona isso aqui? É feito comissões formadas pelos trabalhadores de cada usina. Por exemplo, vai fazer uma comissão, vai visitar uma usina na Rússia. Vai gente dos Estados Unidos, vai gente aqui da usina do Brasil, vai da Argentina, de todos os lugares, para poder verificar. Porque eles entendem de operação. Se eu chegar lá com uma comissão dessa, e eles entendem. Então, isso melhorou muito depois dos acidentes, essa cultura de segurança. A gente tem treinamentos e mais treinamentos lá na empresa. Aí nós chegamos, professor Carlos, chegamos na questão do elemento da dependência. Eu até coloquei elemento nuclear, dependência externa. Nós temos dependência externa? Não. Nós dominamos toda a tecnologia do ciclo de combustível, desde a extração. Essas são as minas já levantadas. Hoje está sendo usada a de Santa Quitéria, lá em cima do Nordeste. Mas o que acontece hoje? A eletronuclear, por exemplo, a INB, na verdade, a INB fica em Resende, no sul do Rio, parte dessa
dessa conhecimento, ela está mandando para fora. Ela está mandando para fora por quê? Porque se ela for fazer, fica mais caro do que se ela mandar para fora hoje. É mais ou menos igual ao nosso petróleo, vai para fora e volta aí para nada. Então, assim, se precisar da gente fazer todo o processo, a gente consegue? Sim. Desde a extração até colocar a vareta lá dentro do reator. Aí, aqui eu só trouxe, né, que lá o complexo é chamado Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, está no município de Angra dos Reis, na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. Angra 1 tem a capacidade de 657 megawatts, Angra 2, 1.350, e a que está em construção, daqui a 5 anos, vai ter a capacidade de 2.000 megawatts. Então, estaremos aí com aproximadamente 4.000 megawatts. Essa é a matriz do sistema elétrico brasileiro. Eu estou trazendo todas as informações, para eu contextualizar essa questão. Hoje, por exemplo, a maior parte da nossa questão é hídrica. O sistema é construído por 4 subsetores, né? Nós temos a questão da segurança energética, que lida com as questões sociais e econômicas, por isso que hoje não se consegue alargar mais, hoje não seria construído no Itaipu, não seria permitido. Temos fontes alternativas renováveis, mas a nuclear atua na base, a gente chama de base. Né? A base são as hidrelétricas e a nuclear. O que significa isso? Que é o que sustenta o sistema. Hoje, por exemplo, se vai gerar energia, se tem água no Itaipu aqui, e tem água no Nordeste, às vezes eles seguram a água aqui como backup. O Itaipu hoje não produz tanta energia como produzia antes, ela é mais usada como backup. E por ser da base, é por isso que há a intenção de que a geração nuclear em 2030 chegue de 4 GB para 8 GB. Então, 4 GB já está contando Angra 3, tá? E o ODS 7, a energia limpa e acessível, seria aquele que estaria dentro dessa questão relacionada à energia nuclear e, no caso, do desenvolvimento lá da Costa Verde. Por que eu falei do sistema elétrico também, citei todas essas coisas? Né? A conta de luz vai ficar mais cara em outubro, bandeira vermelha. Isso vai ficar mesmo. Já tem um erro ali, porque não é conta de luz, é conta de energia, né? A gente está brincando. E vai subir mesmo, porque as termoelétricas estão ligadas. Usando o quê? Óleo diesel ou carvão. Os reservatórios estão acima de 50%, mas o sistema elétrico depende da chuva, do fenômeno El Niño. Apesar de nós temos muita água, a gente depende. Isso é preocupante. A gente tem mais 5% de base. A ONS quer importar energia e tem uma notícia interessante, que o Bill Gates ele quer produzir energia elétrica nos Estados Unidos por energia nuclear. Mas nos Estados Unidos, ok, lá já é consolidado. Né? Qual seria ali o problema? Como eu disse, nós estamos com o professor Rico ainda trabalhando essas ideias, né? Inclusive disse que vai conversar comigo amanhã. Qual que é o problema? Como e até que ponto o setor de produção de energia nuclear, aqui no primeiro pode ser o setor elétrico, contribuiu para o desenvolvimento da região da Costa Verde? Levantar esse tipo de questão, ou seja, contribuiu, não contribuiu, em que sentido contribuiu? Essa seria a resposta que a gente gostaria de encontrar. Rapidamente falando sobre a Costa Verde, né? Ela fica ali no sul fluminense, mas ela é Costa Verde, inclusive com um relatório do governo do estado do Rio de Janeiro, lá com o IBGE, ela está descrita como oficial. No século XVI era cana-de-açúcar, porque a região do sul fluminense basicamente produzia açúcar. Aí no século XX, com a abertura da rodovia da BR-101, que é a Rio Santos, né, e a instalação de termonucleares mudou essa questão. Angra dos Reis era muito mais turística nesse momento, e isso foi mudando. Né? Informações gerais. Hoje é a menor região do Rio de Janeiro, 1,6% da população do estado. Mas Angra dos Reis abriga 69% dessa população nessa região. É a maior cidade. O Serviço de Utilidade Pública apresentou o maior QL, que foi feito um artigo que foi feito entre 2022 e 2012. O setor de utilidade pública é onde está a geração de energia, nuclear. O PIB de Angra dos Reis foi o que mais cresceu no período de 2003 a 2016, segundo o relatório de conjuntura da Costa Verde. Aí aqui é só uma consideração. E aí depois eu tenho que ver com o professor Rico, se a gente vai entrar nessas questões demográficas também, provavelmente. Mas os 2 bairros mais populosos de Angra dos Reis hoje,
27% da população estão entre as centrais. Antes da central hidrelétrica, a central nuclear, e depois, que é o Frade e Perequê. Ali fala da economia, né? Turismo, construção naval, energia, Angra dos Reis. Mangaratiba, turismo, pesca e agricultura, muito próximo do que é Paraty. O PIB foi o que mais cresceu em Angra dos Reis e nos outros dois, menor crescimento em Mangaratiba. Mangaratiba é uma cidade que tem muita construção de casas de gente famosa, praticamente não tem muitos negócios. E o crescimento moderado em Paraty. Eu lembro que eu cheguei a conversar com o professor Jandir, né, o professor Jandir? Como é que eu poderia isolar, por exemplo, o turismo, para poder analisar somente a questão da geração de energia. Ele comentou comigo que eu poderia fazer pela questão do multiplicador de empregos. Então, isso talvez seja uma das coisas que eu deva fazer. O objetivo geral: analisar a influência do setor nuclear na região da Costa Verde, à luz das considerações das teorias de desenvolvimento regional. Específico: abordar a trajetória da energia nuclear no Brasil, essa é uma parte que eu contextualizei, verificar os efeitos socioeconômicos da energia nuclear no desenvolvimento dos municípios da região e demonstrar que o setor nuclear influenciou o desenvolvimento regional por meio da capacidade instalada para a geração de energia termonuclear na Costa Verde. A justificativa, na verdade, é para compreender esses impactos econômicos, se houveram ou não, né, e o que isso influenciou, né, qual foi o papel dessa energia nuclear, do setor nuclear, dentro do desenvolvimento regional e econômico ali da região. Aqui no referencial teórico, a princípio, né, vem lá desde Thunen, né, que fala da relação inversa entre a distância e a renda econômica da localização. Weber, que também falou da proximidade da matéria-prima com o mercado consumidor, que adentra na questão do que é da localização estratégica de Angra dos Reis, naquele momento. Eu digo naquele momento, era um grande poderio econômico, era Rio e São Paulo, né, que está sobre a questão da aglomeração populacional, também tem falado dessa questão ali dos bairros. Teoria de Richman, né, sugere o desenvolvimento a partir da ideia de uma força motriz exógena. Até eu coloquei isso, professor, no que a gente estávamos conversando da questão exógena, né? E vou para a questão de terror, que a princípio que nós tínhamos conversado com o professor Rico, era pegar um pouco mais essa questão da polarização de terror, né? Então, a variável técnica, a implementação de inovações tecnológicas no sistema produtivo, que é o caso, o pagamento de salários, impostos e serviços locais, que vai fazer com que tenha melhoria nas questões econômicas da região, a psicológica, a atração de investimento pela expectativa de ganhos, talvez isso também esteja relacionado a uma das coisas que talvez seja interessante analisar, é a questão do número de estabelecimentos que está ali ao redor, e a variável geográfica, a transformação no espaço urbano para abrigar empresa e trabalhadores, aí, neste caso. Eu trouxe outros comentários, né, para valorizar aí os nossos professores, né. O desenvolvimento regional tende à polarização, com a concentração de atividades em centros urbanos. O desenvolvimento humano, ali eu falei de 100, né, não se limita só à renda. A gente ainda não sabe se vamos adentrar nessa questão de IDH ou não. O próprio meu orientador, né, que corrobora o argumento, afirmar que o verdadeiro desenvolvimento só ocorrerá se envolver necessariamente elementos que aumentam a qualidade de vida das pessoas. Né, então, relacionando a isso. E a geografia econômica, que vai trazer a nova geografia, que o crescimento regional está interligado ao crescimento de outras regiões, atraindo capital e trabalho. Né? A vida de uma empresa motriz ela pode ser benéfica para as demais regiões ali do entorno. A metodologia, até o professor Carlos, eu vou adiantar a metodologia, o professor a gente ainda não conversou, isso aqui é uma ideia, tá? Uma ideia de fazer uma variável dano antes das usinas e depois. Aí eu já vi que vão ter dificuldade de encontrar alguns dados, eu ainda estou avaliando. Sabe uma coisa muito legal que você pode fazer? Bom, eu ia falar isso com um produto, mas isso é um produto, acho que vou ver meu peixe meu, né? Para ser mais econometria quando você já está mexendo, né? A metodologia que eu trabalho no produto é legal para medir, claro. Mas tudo bem, né? Em econometria tem uma técnica que chama análise de diferenças e diferenças. Dividir, que eles chamam. Então, você pega um caso onde aconteceu, imagine uma outra cidade onde que poderia ser, por exemplo, igual a Angra dos Reis, com as mesmas condições,
de crescimento econômico, de qualidade de vida antes. E aí você vai medindo as duas antes, e aí você pega a usina. Então, é como se você tivesse um grupo de tratamento de controle, entende? Aí você tem os dois, aí você consegue pegar o impacto que dá, por exemplo, no coeficiente angular, que você vai estimar, como chama? De diferenças em diferenças. É usado para análise de políticas públicas. Você pega aquela fundação Itaú, o pessoal dá muito curso disso aí, de análise de políticas públicas, e aí tem essa técnica lá de dividir. Então, se você encontrar uma outra cidade que tinha as condições parecidas, que pudesse ser um grupo de controle, entende? Só que não teve a usina, onde eles forem iguais por tudo mais que é observável, menos o fato da usina. E aí depois a entrada da usina, aí eu acho que dá para você pegar o efeito pela diferença de médias, você pega Pode ser. Teve uma cidade, acho que o Fábio comentou que era uma das cidades que tinha propensão de montar Peru. Peru só que a população não deixou montar. Também controle sintético, também outra técnica que dá absolutamente fazer isso. Mas o pessoal lá Peru segurou, Não deixou, mas não foi só por isso. É que, na verdade, estava faltando dinheiro já para construir a Angra 2 e a Angra 3, e não tinha dinheiro para construir Não, a mas você vê, as duas eram mais ou menos do mesmo tamanho, só que uma quis e a outra não quis. Você tem um tratamento em controle. Depois vamos conversar com o professor aí, para ver, nós vamos decidir essa parte. Aí aqui são um montão de vídeos na internet. Aí aqui são algumas das variáveis que podem vir a ser utilizadas, nós estamos trabalhando isso, eu e o professor Rico. O software eu coloquei o RStudio, que é aquele que eu tenho uma maior intimidade para trabalhar. Os dados eu coloquei a coleta nos anos, como eu disse, não sei se eu vou conseguir dados ali. A RAIS, por exemplo, também, a RAIS mesmo já tem um programa que no ano 2000 ela mudou, dificulta para fazer alguns cálculos, dá para fazer um ou outro. Mas a ideia é fazer um quantitativo, né? Dessa forma. Esse tipo de usar a DAMI vai te mostrar uma quebra estrutural. Vai mostrar uma quebra estrutural. Mas você não vai poder dizer que foi por causa de porque você pode ter. É uma coisa com relação à causalidade. Agora, porque não é o único negócio do turismo, que já foi mais forte hoje. Pelo QL, dá para mostrar que a geração, eu já fiz esse cálculo, eu tenho a base, dá para mostrar que ele... Porque o QL é complicado nisso aí, cara. Porque o QL seria... Não, o QL seria o emprego, por exemplo, desse setor dentro de Angra para o Brasil, por exemplo. Sim. Mas o Brasil não é especializado. Ela ser maior, veja, entende? Porque ser maior que um significa que é especializado. Mas o Brasil não é especializado nisso. Então, ser mais especializado que o Brasil não significa nada. Não vai fazer diferença. Aí a metodologia, como eu falei, do multiplicador de emprego, que talvez eu tenha a fazer só para demonstrar que o setor continua dinâmico, né? Nessa situação, isso é uma... Aí já coloquei até o professor Iffer, né? Foi um modelo que ele utilizou junto com outras pessoas, né? Significativo, não significativo, também é uma ideia que nós vamos trabalhar no orientador. Algumas referências que eu utilizei. Fico aí à disposição se quiserem fazer perguntas. Eu queria falar uma pergunta, né? Baseada naquela sua argumentação de que o acidente de Fukushima ele foi causado por um desastre natural. Bem, entendo que, né, a palavra natural aparece no sentido social, a gente tem meio que, né, vontade de correr, mas em que cada vez mais imprevisível, onde os próprios instrumentos de medição, de maré, de aquecimento global, de chuva, né, basta ver, né, o cenário que a gente vive esse ano no Brasil. Esse mundo, obviamente, torna mais perigoso um monte de práticas de produção de base, né, de energia e tal. Minha questão é colocar na conta da natureza, né, ou seja, uma onda de 17 metros. Será que essas ondas não vão vir cada vez mais
altas, né? Será que não seria arriscado muito? Porque estamos vivendo um tempo de instabilidade climática, instabilidade genética, instabilidade tecnológica, enfim. Assim, na verdade, eu não quis colocar a culpa na natureza. Eu só disse que não foi um acidente nuclear. Eu disse que foi um acidente, foi algo causado por um desastre maior, né? Natural, era a palavra que eu utilizei, mas não, eu não coloquei a conta na natureza. Mas, assim, não se esperava uma 17 lei. Mas eu concordo contigo, só que assim, vai colocar energia nuclear, mas tem que estar perto do mar. Pois é, mas assim, não se esperava 17. A tecnologia já vai resolver isso. Tem na Netflix até um documentário que saiu agora, de uns 15 dias, o futuro segundo Bill Gates. Né? Tem um capítulo exclusivo sobre energia nuclear e as novas tecnologias para tirar do perto do mar. Então, acho que tem uma horizonte de 10, 20 anos, isso já é uma... Mas vai ter que ter água, professor. Não, eles não vão usar. Assim, outra tecnologia. Eu sugiro que você assista o documentário, que é bem interessante, vão usar sódio líquido para resfriar os reatores, então é interessante as novas tecnologias. É claro que o Brasil, né, que tem eólica, tem solar, né, eu concordo, acho que voltar na cultura da natureza. Vai vir outra maior, cara. Mas eu não quis colocar, eu só quis... Vai vir outra maior. Eu só quis dizer que não é um acidente puramente nuclear, tá? Mas nós não vamos polemizar nisso, né, que isso não vai resolver o problema. É só algumas sugestões. Posso Pode, claro. Pedir autorização? Claro. Eu sou servidora, tenho que acertar a hierarquia, né, primeiro. A primeira, viu, o DIF, que o Carlos comentou, é muito legal. Inclusive, eu e a Cris publicamos um texto na Informe GP que nós usamos ele para usar a produção. E é uma variante. Tá? Inclusive, o Carlos Osônio, que é um cara que desenvolveu isso e tem texto sobre isso. Tá? Então, falar de verdade. A segunda, cara, esse impacto no desenvolvimento. Eu acho que vocês vão ter que restringir mais isso. Pela minha opinião, o desenvolvimento regional, o impacto na energia, o operador nacional do sistema distribuído no Brasil inteiro. Talvez nós aqui estamos usando essa energia e não vocês. Então, não está. Então, olhar pela energia não está. Eu acho que não é bom. Outra possibilidade seria que se essa empresa tivesse algum tipo, entre aspas, de responsabilidade social e fizesse algum trabalho, ela tem. Talvez é algo que tu pode até discursar em cima. Tá? Esse é o elemento. O segundo seria mais mercadológico, ver talvez o potencial de mercado dela, a partir da massa de salários que ela gera, impostos que ela recolhe. Nessa região aí de Costa Verde. Então, acho que esse é um fato. E algo que você vai ter que pensar é o pós-usina, qual é a vida útil dela, mais 30 anos, 50 anos. É 50 mais 50. Ela vai virar o que? Um atrativo turístico? Eu não sei se as usinas eles fecham, ninguém pode entrar dentro da usina. Não é aconselhável, né? Apesar de que, assim, então ela vai virar um intuito ecológico. Na verdade, só, até pode, porque ela não vai ter contato. E uma coisa que eu preciso falar, por exemplo, as duas usinas hoje, ela tem, se tiver um acidente, por exemplo, ela consegue ser desligada de fora dela. Ela tem um espaço hermeticamente fechado, consegue desligar a usina. Já seria algo que não foi possível enxergar. Você tem dois pontos, né? Alguém vai querer visitar, com certeza. Mas é o seguinte, eu acho que eu quero dizer com isso, acho que em algum momento, né, acho interessante você ter um capítulo prospectivo. Ensaio prospectivo, a região pós-usina. Acho que é bom você pensar nisso, porque a tendência é você deslocalizar esses engenheiros, essa equipe, para outro lugar. Né? Mesmo que eles estejam ali construindo outra usina. Em algum momento, o pessoal vai ser rápido, não vai ter mais sentido. Vai demorar. Não, mas eu entendi. Rapaz, o futuro está logo ali. Está logo ali. Né? O futuro está logo ali, cara. Talvez isso foi pensado na década de 50, já se passaram 74 anos. Foi logo ali, cara. Então, nesse sentido, só minhas observações, parabéns pelo trabalho, né? Acho que essa parte você construiu bem. Acho que agora a questão metodológica é diminuir um pouco mais o tamanho da pesquisa, deixar mais focalizado. Tem uma questão que está ganhando o trabalho dele. O primeiro insight, né, que ele ingressou no programa e estava na TIV. E agora ele está lá no Rio de Janeiro. Está rico. Aí a gente fez umas mudanças. O Remo está fazendo doutorado só assim, para se perder. Está fazendo especulação lá no Espírito Santo. De qualquer modo, essa argumentação de discutir desenvolvimento fica muito complicada, até porque a amplitude da
discussão do desenvolvimento é muito grande. Então, o que eu entendo, isso, eu não tenho com ele, mas a gente precisa trabalhar isso. Eu acho que analisar a Costa Verde é uma coisa interessante, mas pelo viés do crescimento econômico e perspectivo. Não é desenvolvimento. Desenvolvimento é uma questão extremamente ampla para entrar nessa discussão. Se tu falar em desenvolvimento, você tem que falar em territorialidade, tem que falar em desenvolvimento, tem que falar em desenvolvimento humano, tem que falar em uma amplitude de dimensões do desenvolvimento muito grande. Então, focando numa questão basicamente mais econômica, fica mais fácil de fechar essa análise. E é exatamente o viés econômico que acaba dando mais sustentação porque apesar dos pesares de ser um projeto tartaruga, ainda está acontecendo. Aí a gente vai chegar no patamar de analisar, pô, fizemos toda essa grana, todo esse investimento compensou? Vai ter que fazer análise. Exato, aí é que está. Claro que houve uma intenção militar por parte do Brasil em fechar esse, não tem a menor dúvida. O fato da Marinha estar fechando agora uma prospecção mais efetiva, a produção de submarinos de mobilidade, de mobilização nuclear, motores nucleares, né? É o fato da gente buscar proteger a nossa costa marítima de uma forma mais eficiente. Está embutido em toda a discussão que estava tendo, primeiro PND, segundo PND, que tem até agora. E que está embutido nisso aí. Nós estamos falando de 21 anos de ditadura militar, que está nesse simbiose. Agora, posto está, fazemos o quê? Essa aqui é a realidade. Você disse mesmo agora há pouco. Hoje, Itaipu, talvez não fosse acontecer. A gente perdeu 7 quedas. Eu conheci 7 quedas, você acha que tudo bem? Só quem viu que está debaixo do lago hoje consegue dimensionar o que se perdeu. Então, analisar pelo desenvolvimento, talvez não seja o caminho. Não é o caminho, na verdade. É crescimento. O que aconteceu ali na Costa Verde. Se eu puder dar uma sugestão, acho que é importante você separar efeito pelo lado da oferta e pelo lado da demanda. Sim, com certeza. É o que o Jardim falou, pelo lado da oferta, você não vai conseguir separar o que foi energia comprada por eles, o que foi, o que ela está ofertando. Agora, pelo lado da demanda, é o seguinte: como ela estimulou a demanda do município através dos salários que são pagos das pessoas. Essa é a ideia, multiplicador, né? Através do que elas compram de insumos e dos impostos e etc. De novo, mas precisa de uma boa. E não só isso, você fazer uma análise por setores de geração de emprego ao longo do tempo, você vai vendo o efeito de geração que ela tem. Se a gente conseguiu o que tem antes, que vai ser bem difícil. Mas aí você consegue mostrar a diferença de impacto em termos de crescimento econômico. Claro, tem todo esse cenário de discussão ambiental por trás. A gente sabe disso, a gente está cutucando onça no Baracurta. Mas é isso que faz a academia. E a gente não tem, como o senhor comentou, a gente não tem muita escolha para o futuro. Não. Eu até entendo que é um problema, mas Esse atual paradigma tecnológico, não. Nesse atual Emerson, eu vou botar um pitaquinho aqui, que eu estava muito quietinho, estou escutando ali e tal. Mas eu me preocupo com uma coisa quando você faz um arcabouço teórico enorme, e aí você tentar explicar uma empresa. Eu acho que você devia pegar ali o seguinte, ó, sugestão. Tá? Pega ali os caras que são portadores da geografia tradicional lá, o hidrológico que estava. E como está falando de inovação, eu acho que você devia explorar o Schumpeter. Entendeu? Dá uma lida no Schumpeter, nos neo-schumpeterianos, e tentar amarrar por ali e tal. Já que é uma sugestão assim, eu ia para esse lado. Porque daí você não ficava com esse arcabouço enorme e, ao mesmo tempo, você não saberia nem responder o que é desenvolvimento. Tá? Eu acho que tem uma localização e tem o entorno dessa empresa e você mandaria muito bem ali a questão. Vai ter uma tecnologia aí. Isso aí não surgiu, o que deve surgir. As discussões surgidas neo-schumpeterianas, ela é de década de 50 para cá, e ela se fortaleceu muito. Nós estamos numa inteligência artificial muito maior. Você vai bem aí, viu? Eu acho que serviria. Repensa isso, conversa com o professor Rico, né? tem um livro do Luiz, eu estou até
tentando achar, às vezes ele fala de uma questão nuclear em 1950. O crescimento, ele fala de crescimento econômico de uma região dos Estados Unidos, em decorrência de uma usina nuclear, mas eu não consigo achar esse livro. Entendeu? É isso que você. Eu acho que é em artigos especiais daquela revista. Isso é um chato. Aquele lá poderia nos ajudar, porque ele trata disso lá em 50. Né? Exato. De qualquer forma, o Moacir apresentou uma ideia interessante. Quer dizer, é importante entender o seguinte: hoje não era para o Emerson estar aqui, o Emerson está nos auxiliando. Né? E ele está dando a cara a tapa. Porque é um projeto inicial, uma ideia inicial. E aí é que eu acho que é interessante. A gente está vendo um objeto dinâmico de debate, né? Que permite uma abordagem ampliada. Quer dizer, temos uma. Para mim, de certa forma, isso é ótimo. Sim, você está tendo um toral de parpite. Toral de parpite. Você está tendo um toral de parpite, é assim, um momento chave, né? Um caminho que você vai adotar. Foi por isso que eu comecei a cobrar isso. As sugestões do professor Carlos também são altamente procedentes. A gente pode fazer um mix disso. Dá para fazer um mix. Alguém tem mais alguma dúvida? Perguntas muitas. Então, obrigado.